E nós já falamos, né, que o livro de Provérbios, escrito aqui por Salomão, ele foi orientado ali por Davi. Davi tinha ali, sabia que ele ia ser o rei. Então já começou desde o início a dar essa orientação a Salomão, a dar uma educação para que Salomão visse que ele seria o rei. Então por isso que nós vemos várias vezes o versículo dizendo assim, filho meu. Filho meu. Então, e aí o Salomão aqui, ele vai passar isso para nós. E quando a gente lê aqui, filho meu, o contexto disso quer dizer o quê? Deus falando para nós como filho meu. E nós olharmos para o Senhor com esse carinho dele dizer a nós. E assim vamos ver o Provérbios 6, aproveitando, na última live eu falei sobre um filme, nós falamos sobre Provérbios 5, onde falava muito sobre a mulher, no sentido, né, da busca, falava assim do adultério. Então eu falei um pouquinho sobre um filme, depois eu gostaria de saber quem assistiu. Mas se você tiver já a oportunidade, aí abre sua Bíblia em Provérbios 6. Se não der para abrir sua Bíblia agora em Provérbios 6, eu te convido para você poder fazer o quê? Logo após a gente terminar, vai lá e dá uma lidinha em Provérbios 6, tá? Então, Provérbios 6 diz assim, advertência quanto a ser fiador. Então, esse capítulo, ele é alertas para a vida, porque lembra, sabedoria é algo que colocado na prática, é algo colocado no viver. Amadas, veja, o Senhor nos deixou a palavra de Deus para ser vivida aqui nessa terra. Quando nós não estivermos mais aqui nessa terra, nós não vamos mais precisar dessa palavra. Então, Provérbios é uma palavra de sabedoria para a prática do viver. Provérbios é muitas palavras, querendo dizer poucas palavras. E o capítulo 6 é advertências para a vida. E ele começa falando sobre fiador. E vamos trazer mais assim na nossa prática, principalmente, como aqui eu falo 99% para mulheres, e também falo muito voltado à vertente da educação emocional, inteligência emocional, cognitiva, espiritual. Então eu sempre vou trazer para essa vertente a minha fala, tá bom? Então aqui vai dizer no versículo 1, ó, filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mão te comprometeste por um estranho e ficaste enredado, ficaste preso pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Aqui nós já temos vários ensinamentos, veja só. Veja, tem um ditado muito interessante que dá para a gente estar refletindo, que diz assim, toda dívida material esconde um débito emocional. Então, toda parte quando nós temos desestabilidade financeira, existe algo emocional por detrás. Porque aqui nós vamos ver uma pessoa que pede, a outra que empresta, e se essa outra pessoa não pagar, o outro tem que importuná-lo até ele pagar. Na época aqui de Israel, gente, quando se era fiador e a pessoa não conseguia pagar, o fiador ou ele tinha que dar o imóvel dele, geralmente dava o imóvel, se o imóvel não cobria, ele tinha que dar a vida dele ou a vida dos seus filhos para pagar aquela dívida. Ele dava a si mesmo como escravo. Então era algo bem sério. Então ser fiador não é algo que compromete uma pessoa, é algo que compromete uma família, é algo que compromete mais até de uma família, porque tem aquele outro também que solicitou, tá? E uma coisa interessante que aqui no Brasil, 70% das pessoas estão endividadas. 70%, gente. É muita coisa. Agora, será que é porque ganham pouco? Será que é porque não sabem planejar
a parte financeira. Deixa eu tomar um golinho de água. Tudo bem, nós não temos, no nosso ensino básico, nós não temos educação financeira. Mas dentro de casa, você vai aprendendo muito por exemplo, você vai aprendendo muito com quem você convive. E hoje nós sabemos, né, que tudo leva-nos a sediar para que nós venhamos a gastar. E tudo nos leva a ter necessidades, ter desejos, que muitas vezes não é necessidade. Então, por que será que 70% da população aqui do Brasil está endividada? Será que é por falta de recursos financeiros? É falta de planejamento? É falta de saber como lidar com o dinheiro? É falta de saber como lidar com os seus desejos? Tá? Então, veja, nós temos que ter esse alerta. Quando você é solicitado para ser um fiador ou emprestar um dinheiro, eu digo até que muitas vezes é melhor até dar o dinheiro, porque muitas vezes você empresta para uma pessoa que você gosta, você acaba perdendo até a amizade, porque depois você não vai reaver aquilo. Então é melhor já dar de uma vez, tá? Agora, veja só, também diz o versículo 2, e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca. Então és prisioneiro da tua própria palavra. Olha, quão dificuldade se tem muitas vezes para colocar limite e dizer não. Por quê? Nós estamos até lendo um livro que chama Síndrome da Boazinha na Comunidade Transformadas para Transformar, que ele deixa bem claro. As pessoas que têm dificuldade de dizer não, muitas vezes não é simplesmente porque elas querem agradar. É porque dentro do lar delas teve muito conflito e elas querem a paz. Então elas têm dificuldade de confrontar. E isso vai fazendo com que ela concorde com o outro, com que ela não coloque limites. E eu quero deixar vocês bem claras. As pessoas que são persuasivas, as pessoas que têm uma linha que nós vamos ver sobre a maldade nesse capítulo aqui, a partir do versículo 12, que tem um caráter maligno e perverso, porque existe, gente, e muito, tá? O que acontece? Elas sabem se aproximar principalmente das pessoas que têm dificuldade de colocar limite, de pessoas que têm dificuldade de dizer não, e elas se aproveitam mais dessas pessoas. Então, a sabedoria, acima de tudo, ela está também na forma de como nós usamos a nossa língua, como nós falamos, como nós colocamos limite. Para isso, nós precisamos o quê? Sempre avaliar e refletir. Então, lembre-se, em primeiro lugar, não tome atitudes precipitadas. Quando tem coisas para dar retorno para uma pessoa, tá com dificuldade de dizer não, o teu coração tá assim inseguro, mesmo se for de falar sim com certeza, pede um tempo e faça isso depois. Deixa o quê? Passar uma noite. Nós temos que aprender a dormir com algumas coisas para que a gente possa ter discernimento. Lembra, a sabedoria engloba conhecimento, discernimento e entendimento. Não dá para de imediato eu ter isso. Muitas vezes eu tenho que ouvir, pedir mais dados sobre aquilo e depois avaliar e muitas vezes levar para outra pessoa. Se eu sou casada, levo para discutir com meu marido. A Bíblia não proíbe de ser fiador, mas ela deixa muito claro. Ela alerta quanto a isso. E ainda, sabe que lá em Provérbios 22, 26 diz assim, ó, não esteja entre os que se comprometem e fica de fiador. Pois se não tens como pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? Quer dizer, vai perder até a cama, e não é a cama da família,
né? Então, é algo muito sério, tá? Agora, vamos ver o versículo 3. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, porque ele foi fiador, vai e humilha-te diante dele, insiste, incomoda, importuna esse teu próximo. Olha que interessante, se ele tinha dificuldade de colocar limite, de dizer não, de não ter emprestado, agora ele vai ter que fazer algo que para ele vai ser muito mais difícil. Além de ser muito mais difícil para ele fazer, ele vai ter que fazer com constância. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ir lá, humilhar-se diante da pessoa que pediu para ele. Ele vai ter que insistir, ele vai ter que incomodar e importunar o próximo. Então, olha quantas vezes, por escolhas indevidas, por não refletirmos, nós depois vamos ficar com abacaxi muito maior nas mãos. E aí nós vamos ter que aprender ou aprender. Não vai ter jeito, tá? Depois diz aqui, e humilha-te, ok. Não permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, nem descansem. Livra desse compromisso, assim como a ave livra-se do seu caçador, da mão do seu caçador. Então vamos ficar em alerta, toda decisão que envolve qualquer área da nossa vida, aqui está dizendo da área financeira, mas toda decisão nós temos que levar ao Senhor, ou avaliar os nossos valores. Quantas vezes, gente, já veio pessoa pedir para ser fiador do meu esposo, para ter algo que nem nós tínhamos condições de ter. E a pessoa era arriscadíssima, porque faltava para ela discernimento. Então, nessa hora, muitas vezes vai se perder um pouco o contato, não vai ter jeito, tá? Mas é isso, os verdadeiros amigos, as verdadeiras amizades, elas passam por turbulência e elas sabem ouvir não. O que não for para ficar, não vai ficar, bom? Então, agora nós vamos começar a ver aqui o que vai falar, a partir do versículo 6, vai falar sobre a advertência, sobre a preguiça. E ele vai falar até aquele ditado que vai ter com a formiga, né? Preguiçoso. Então ele diz assim, observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Antigamente, gente, e nós vemos até os filósofos também, eles observavam por completo a natureza, eles observavam a vida animal, observavam os astros, e em tudo isso tem a sabedoria, tem a glória de Deus. E de tudo isso nós tiramos conhecimento, nós tiramos sabedoria. Então, ao observar a formiga, o que você vê? Ela não tem general, não tem ali um capataz, não tem nada. Mas elas o quê? Sabem quando está o calor ali, vão pegar alimento para terem suprimento para o inverno. Veja como essa parte está um pouco ligada com a parte superior. Na parte superior diz o quê? Da parte de ser fiador, né? E não observar direito. Aqui está dizendo o seguinte, para ter planejamento. Lá em cima também queria dizer planejamento. Aqui, planejamento com as suas finanças. Gente, eu conheço pessoas que já tiveram oportunidade de várias vezes que tinham dinheiro na mão, devido ao ganho de uma causa, ganho de alguma coisa, consomem aquele dinheiro em questão de 2 meses. E é churrasco, e é isso, e é passeio. Depois volta naquela mesma base de não ter. Nós sabemos que as pessoas que ganham na loteria, 90% delas ficam mais pobres do que eram depois de 5 anos. Então, aonde está o problema? O problema está na inteligência emocional, espiritual. Não buscam conhecimento para isso. Veja, e quando fala vai ter com a formiga, ó preguiçoso, é interessante. Eu vou voltar novamente na parte do planejamento. Hoje, na parte financeira, os investidores dizem assim, que você tem que ter em média 6 meses
é de um investimento de segurança. Uns chamam de recurso de emergência, eu gosto de chamar ou de segurança, então, ou estratégico, tá? Porque 6 meses é um recurso que seria que você conseguiria viver sem o seu salário. Então, isso para você já ter estipulado, para você pegar a outra renda que você tem, o outro dinheiro que você tem e trabalhar com ele no seu dia a dia, tá? Então, isso faz parte aqui do planejamento. A formiga, ela tem visão de futuro, porque ela está colhendo no verão para ter no inverno. Então, o Senhor, o que mostra através da formiga, que nós temos que ter visão do futuro. Depois, muitas vezes, a gente não tem essa visão e nós vamos dar trabalho para aqueles que tiveram, tá? Outra coisa até que eu anotei aqui, José, lembra José no Egito? José no Egito ali, quando ele disse para Faraó que haveria 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras, o que foi feito nesses 7 anos de vacas gordas? Ele deu lá a instrução do planejamento e o faraó falou, quem pode fazer isso? Ele, né? José, por conta de ele trazer um planejamento. Imagine naquela época, gente, sem refrigeração, sem nada do que a gente tem hoje, armazenar para 7 anos de falta. Olha quanta engenhosidade, sabedoria, discernimento, e é algo prático. Ali José, o Senhor revelou o sonho e ele trouxe depois a prática para resolver aquele problema. Então é isso que o Senhor deseja que nós busquemos, que nós busquemos a prática para resolver os nossos problemas, né? E hoje também eu queria também aproveitar nessa parte da formiga, somente nós mulheres, aquelas que têm filhos menores ou até filhos adolescentes, muitas vezes dão as coisas muito na mão dos seus filhos. Isso, muitas vezes falam assim, mas depois ele vai ter a casa dele, vai ver quanto é difícil fazer as coisas. Calma. Veja, se nós hoje não colocarmos que a criança também pode fazer algo, é óbvio, dentro da sua faixa etária, né, para ela poder sentir a experiência de realmente o que é o labor para ter algo, que nem terminou de comer, tirar o prato, levar até a pia, tirar o restinho da comida, dependendo da idade. Então, nós mulheres, nós temos que desde pequenos com os nossos filhos, ensinar eles a cuidarem também de si e para poder dar o valor. Gente, hoje nós vemos muitos homens sendo criados só por mulheres. E o que nós estamos vendo cada vez mais? Uma geração com dificuldade de disciplina, com dificuldade de gentileza, educação e prontidão. Então, nós mulheres, nós tendemos muito a trazer para junto, mas nós temos que colocar o quê? Igual a formiga aqui, ensinar aqui a trabalhar, o tempo de trabalhar. A criança, ela aprende por experiência, não tem jeito. A criança aprende por experiência. Então, as experiências, conforme já pequenininhos, nós já temos que começar a dar essas experiências para as crianças, tá? Então, e outra coisa, vocês já ouviram falar sobre a águia? A águia é assim, a mãe águia, o que ela faz? Ela vai tirando os gravetos do ninho, para o ninho ir ficando desagradável. Por quê? Os filhotes não querem sair do ninho. Os filhotes querem ficar ali no ninho e querem receber a comidinha ali. Então, o que a mãe águia vai fazendo? Ela vai tirando os gravetinhos, vai ficando tudo meio ruim lá, o ninho, e vai depois trazendo a caça para eles, traz uma caça já em um pedaço, eles que têm que se virar. Depois chega a trazer a caça semi-viva, porque eles vão ter que aprender a matar ali a caça e a comer ali.
Então, ele vai fazendo isso, vai deixando o ambiente desconfortável até que eles falam assim, não vale a pena ficar aqui não. E nós, o quanto a gente deixa confortável o ambiente para os nossos filhos? E aí, quanto mais a gente vê muita gente hoje que não quer sair da casa dos pais. Claro, é um hotel de 5 estrelas. E muito dessas casas ainda pode levar namorado e passar a noite junto. Então, para quê sair da casa dos pais, né? Então, tem que começar a deixar o ambiente desconfortável. Nós criamos filhos para eles depois irem e não ficarem, tá? Então, nós temos que aprender isso com a formiga aqui. Mesmo não tendo chefe nem supervisor, ela armazena a provisão. E aí vai falar assim, o preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando. Eu lembro que o Isam Itiba escreveu no livro, se não me engano, não me lembro, era um livro que ele escreveu sobre amar e pôr limite. Ele deixa bem claro que a criança a quais os pais colocam limite e coloca regras, no íntimo elas se sentem amadas. Aquilo vai para o subconsciente delas para se sentir amada. E ele também escreve o seguinte, que atrás de pessoas folgadas, preguiçosas, existe o quê? Uma pessoa que faz tudo. Porque senão não teria como preguiçoso usufruir daquilo que ele quer. Porque existe alguém que é condescendente com aquilo. Tá? Então, hoje nós também temos muito a procrastinação. Nunca se falou tanto em procrastinação, né? Todos nós sofremos um pouco de procrastinação, tá? A gente tem algo para fazer, fica enrolando. Todos nós temos. Agora, quando ela está em excesso, aí nós temos que ver qual o problema que existe. Procrastinar não é preguiça. Procrastinar é algo que está emocionalmente desestruturado e precisa aí ser acompanhado e ver o motivo disso. Outra coisa, depressão não é preguiça, tá? Muitas vezes fala assim, a pessoa está deprimida, dá um tanque de louça para ela lavar, dá um tanque de louça, já viu isso? Dá um tanque de roupa para ela lavar. Então, veja, depressão realmente é um rebaixamento e a pessoa vai ficar o quê? Ela não vai ter prazer, ela vai estar apática, ela vai ter um vazio existencial, ela não vai ter energia. Então, é um problema de ordem mental que precisa de tratamento. Cuidado com isso, tá? Porque muitas vezes a gente não valoriza. Agora, tristeza dura uma semana mais ou menos. Se começar a persistir, aí vai estar vendo a parte da depressão. Mas não vamos confundir com a preguiça. Então, procrastinação não é preguiça e depressão não é preguiça. E nós, mulheres, nós temos que ajudar a nossa família a serem pessoas ativas e dessa forma ser igual a mãe águia e tirando os gravetos, colocando a caça inteira para comer, deixando depois eles caçarem seu próprio alimento, tá? Agora nós vamos falar sobre advertência sobre o mal, sabe? Muitas vezes eu vejo o quanto Deus me guardou, porque eu, de uma certa forma, eu já fui muito ingênua, e a pessoa ingênua, ela traz dentro de si o quê? Ela traz uma imprudência, ela acaba sendo nécia, ela acaba sendo simples para isso. E a palavra de Deus nos diz o quê? Para nós sermos prudentes como a serpente, né? Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E a sabedoria aqui de Provérbios, ele também nos mostra o quê? Para nós agirmos com sabedoria e nós o quê? Sermos atentos àquilo que fazem conosco para que nós não caiamos no laço do passarinheiro. Né? Então, a partir desse versículo 12, ele vai falar sobre o caráter do perverso e maligno, que ele vai caminhando, ele vai murmurando, ele vai fazendo gestos, ele vai piscando, ele tem uma linguagem corporal para atrair para o mal, e ali ele vai se misturando nisso, né?
Então, ele assim, ele não é transparente. Gente, como tem pessoas que têm o perfil de manipulação tão acirrada. Hoje nós temos um número enorme, o narcisismo cresceu muito, e o narcisismo também leva as pessoas a manipularem as outras pessoas, porque ali tá um caráter ali comprometido, que precisa de um tratamento, tá? E a maldade, aí quando junta a maldade junto, porque geralmente o narcisista tem uma necessidade dele se sentir com autoridade e poder. Agora, quando junta também a perversidade aqui, e eu vou dizer, essas pessoas, por elas focarem tanto nelas mesmas e na maldade, a empatia fica longe delas. E pela empatia ficar longe delas, quem fica mais afligido afetivamente é aquele que está junto, porque eles não, tá? Então aqui vai falar sobre que ele se comunica sorrateiramente, que ele habita no engano, e por essa razão ele abate assim, ele vai abatendo as coisas que acontecem, mas a ruína para ele vai chegar. Deixa eu ver aqui. E essas pessoas, geralmente, elas, acima de tudo, elas estão procurando enriquecer de maneira ilícita. Elas estão procurando roubar do outro, tirar do outro. E em Provérbios aqui 28:20 diz assim: quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Não ficará sem castigo. E quem junta aos poucos terá em abundância. Por isso que nós falamos quase agora sobre o planejamento e a provisão, sobre a formiga. Então, aqui, olha, você vê que acima falou sobre a formiga e aqui está falando sobre aquele que é maldoso, que quer roubar. Ele não é nem preguiçoso, ele é ativo, o maldoso, sabia? O maldoso não é preguiçoso, mas ele usa todo o talento que Deus deu para ele para o mal. E nós vamos ver aqui também agora, no versículo 16, que diz assim, que há 6 atitudes que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta. Quer dizer, o Senhor não gosta de nenhuma dessas, mas a 7ª é a pedra no sapato aqui, diz assim, que ele não gosta de olhos arrogantes. Conclusão, a arrogância, a soberba, uma língua mentirosa. A língua mentirosa, ela traz uma intenção, e sempre a intenção é ou uma autoproteção, ou é a danificação do outro, tá? Depois diz aqui, mãos que derramam sangue inocente. Sangue, a gente, não só a morte, mas tudo que você frauda o outro, tudo que você faz ao outro, porque quantas vezes nós estamos chorando sangue emocionalmente? Quantas vezes nosso coração está sangrando de uma dor emocional, né? Então, pessoas que derramam sangue inocente, um coração que maquina planos perversos, tá vendo? Não é preguiçoso, porque ele maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Ah, vamos para tal lugar? Vamos, né? Vai, agora você convida para ir para um lugar saudável, as pessoas não têm muito interesse. Depois diz aqui, e testemunha falsa que espalha difamações. Agora, olha a última, que é a que Deus detesta. É aquele que provoca contenda entre os irmãos. Deus nos chamou para o amor. Pensa bem, gente. Se nós realmente o amor ponderasse, se o amor realmente fizesse parte intrínseca de cada um de nós, o mundo seria totalmente diferente. Então, o amor está faltando em todos os elos da vida, em todas as estruturas da vida. Então, quando eu coloco o quê? Eu provoco contenda entre os irmãos, eu estou provocando desamor, desunião, destruição.
E muitas vezes se provoca contenda, não é assim de pessoas que mal eu conheço, não, é entre os irmãos, é entre a família da fé, é entre a família também da carne. Então tudo isso, Deus o que? Detesta. Deus nos chamou para o amor e Deus nos chamou para uma incumbência, para a reconciliação, para o ministério de reconciliação, de levar Deus aos homens, trazer os homens a Deus e de levar uma pessoa a se reconciliar com outra. A palavra também nos diz que acima de tudo, que nós mantenhamos o vínculo da paz, né? Que esse é o vínculo da perfeição, esse é o vínculo do amor. Então, veja, se você tem amizade com alguém que você gosta e tem uma amizade com outra pessoa que você gosta e essas duas pessoas não se conversam, então você está fazendo uma ponte para um vínculo de amor. Aproveite isso. E tem mais outro detalhe. Caso você ouça alguém venha falar mal para você de outra pessoa, é óbvio, nós temos uma curiosidade inata, todos nós, de ficar, né? Ai, preciso te contar uma coisa que aconteceu, dá uma vontade, né, de ouvir, mas nós temos que ser aqueles que colocam barreiras. Fala, isso que você vai me falar, vai edificar você, a mim e a pessoa de quem você vai falar? Isso que você vai falar, você poderia falar na frente da outra pessoa? Se a pessoa disser não, então eu falo assim, então eu acho melhor eu não vou também estar ouvindo, porque não vai edificar. Eu sei, gente, é difícil tomar essa atitude, dependendo do temperamento, é mais difícil ainda. Mas nós temos que começar a realmente ajudar a edificar a vida dos outros. E quando nós fazemos isso, é um choque para o outro. Mas depois vai ser muita lição, vai ser muita parte de sabedoria dispensada para essa pessoa. Recentemente, uma irmã me falando de uma outra irmã, das coisas boas que ela estava fazendo, tudo, e eu sabia que não era bem aquilo, porque eu estava vivendo com a pessoa, e eu falei assim, nossa, essa irmã está totalmente equivocada, né? E me deu uma vontade de revelar qual era a conduta mesmo da pessoa. Olha, mas sabe aquela vontade que fica na ponta da língua? Aí eu perguntei para mim, qual a minha intenção de fazer isso? A minha intenção é para ela não ficar dando crédito para uma pessoa que não merece. Tá? Aí, e se você fizer isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou depois me sentir muito mal, porque isso não está edificando, porque aquilo que ela acredita que ela faz também não está assim afetando a vida dela em nada, tá? Mas eu sairia com a verdade. E essa verdade edificaria? Não. Lembre-se, quando Noé, ele saiu da arca e ele plantou uma vinha e tomou o vinho, fez o vinho, se embriagou e ficou nu na sua tenda, o seu filho Cã entrou e foi correndo contar para os seus irmãos. Os seus irmãos vieram de costas e de costas cobriram o pai. Enquanto Cã descobriu a vergonha do pai, levando isso para fora, os outros dois filhos vieram de costas e cobriram. Então, minha amada, nós temos que começar a cobrir a nudez umas das outras. Agora, não estou dizendo coisas que envolvem seriedade muito grande, que vai envolver realmente, que precisa ser contado, mas geralmente são fofocas, tá? Então, nós temos que cobrir as necessidades. Chegou em nós, tem que ser igual a onda do mar, tá? Porque nós carregamos o estigma de fofoca, que falamos demais, que falamos muito da vida do outro. Então, que o Senhor possa começar a trabalhar mais na nossa vida a esse respeito, porque tudo isso provoca contenda entre os irmãos. E contenda entre os irmãos é a sétima coisa que Deus odeia. E agora, a partir já nessa última sessão da parte de Provérbios, vai falar sobre a advertência
contra o quê? O adultério. Gente, várias vezes nós vamos ver no livro de Provérbios falando sobre a advertência do adultério, para ver o quanto isso é sério, o quanto destrói uma família, o quanto destrói uma casa. E só voltando novamente a falar, a Bíblia nessa época, só homens escreviam e liam, e homens o quê? De um nível socioeconômico alto, porque tinha muita pouca oportunidade de aprender a ler e escrever. Então aqui é homens escrevendo para homens que tinham condições aí de leitura, tá? Então por isso que sempre vai falar da mulher adúltera, mas hoje quando nós lermos, nós temos que ler nos dois sentidos. E hoje nós sabemos que muitas das vezes é muito mais fácil o homem cometer o adultério do que a mulher, tá? Pelo menos os índices mostram isso. E ele vai começar a dizer aqui para que fala, filho meu, ouve o que teu pai e a tua mãe te ensina. E coloca isso no teu coração. E coloca isso como colar. Para que mesmo a hora que você durma e quando se levante, você já lembre disso e guarde isso. Hoje nós temos muita informação no dia a dia. A gente quer guardar as coisas, mas a gente esquece porque é muita informação. Então nós temos que saber triar as informações hoje. Qual informação realmente eu quero que fique no meu coração? E qual que eu não vou querer? Porque dessa forma eu vou estar focando no que eu quero. E eu vou estar escrevendo num lugar, vou estar colocando em outro para que eu tenha foco naquilo. Então vamos aproveitar e saber o que eu quero realmente focar. Aonde eu quero pôr minha atenção? Para essa atenção, que aonde você quer pôr, seja realmente um colar, seja uma coroa, porque vai te guardar. E o que vai te guardar? Então começa a avaliar isso na sua vida. Então ele está falando para fazer isso, para não cair no laço da mulher adúltera. Eu não vou entrar muito nesse campo agora, porque amanhã, no capítulo 7, vai falar só sobre sedução e ciladas da sedução. Então amanhã eu vou trazer mais essa vertente aqui, que o capítulo ele vai se dirigir quase 90% para esse tema, tá? Então, mais uma vez quero convidar vocês, Mulheres Transformadas para Transformar. Nós somos um grupo pelo Zoom, onde podemos participar, tirar dúvidas, fazer perguntas, trazer a história. Cada uma muitas vezes traz a sua história, mas é à vontade, é conforme as pessoas vão assim, querendo ficar ali, contar. As que não querem só ouvem e participam, mas nós crescemos muito juntas. E para nós terminarmos, eu queria terminar com uma oração, tá bom, amadas? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te rendemos graças. Senhor, obrigada pela tua palavra, o Senhor nos deixa alertas para a vida. Senhor, e nós realmente queremos aprender a olhar a natureza e aprender com ela. Também não queremos fazer as coisas na impulsividade. Por isso te pedimos, como Salomão pediu, dai-nos entendimento, dai-nos discernimento, conhecimento e sabedoria, para que possamos ter uma vida que agrade o teu coração, para que podemos ter uma vida onde edifiquemos os nossos amados e a todos aqueles que nós temos contato. Em nome de Jesus. Amém. Amadas, muito bom estar com vocês. Amanhã, às 18 horas, nós vamos voltar aqui com o livro de Provérbios e vamos ver se dessa vez agora eu não paro mais, tá bom? Mas tudo nós dependemos de Deus. A gente faz os planos, né? Mas tudo depende do Senhor. Então, um abração